Vamos lá, começar mais um. Meu pai era muito desconfiado. Quando ele chegou do trabalho e a gente, né, com cara de paisagem, tudo bem. E meus irmãos, tipo assim, eles não sabiam disfarçar que a gente estava eufórico para ver nossa mãe. Tá, meu pai foi trabalhar. Quando meu pai foi trabalhar, a gente se arrumou e pum, pulamos o portão. Quando a gente está indo para a casa de nossa mãe, igreja, quem aparece atrás da gente? Meu pai. Meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu. A alma saiu do corpo 3 vezes e voltou. E meu pai mandou a gente para dentro. Olha, minhas irmãs e meus irmãos em Cristo Jesus, inscritos do Senhor. Naquele dia, o meu pai, ele teve um ataque de fúria. Mas ele não bateu nos meus irmãos. Mas o meu pai me deu uma surra, que eu quase morri. Quase morri. Meu pai, ele estava enfurecido, porque ali ele perguntou aonde a gente ia, e a gente falou, né? Eu falei, a gente está indo, a gente achou a nossa mãe. Mas ele me bateu, ele me batia, ele me jogava a cabeça na parede. Tanto, e eu lembro que ele me jogou no quintal, e ele pegou e me bateu, me bateu, me bateu. E teve uma hora que ele pegou a minha cabeça assim e bateu assim no chão. E eu choro porque eu lembro, né, gente? Eu não sou doida, né? Hoje eu perdoei meu pai, mas eu lembro, essas cenas ficam marcadas assim, né? E ali eu lembro que eu fiquei com a cabeça assim, zonza, e a vizinha gritou, seu fulano, não vou falar o nome do meu pai, tá? Larga sua filha, o senhor vai matar ela. E ali meu pai me largou. E ali ela arrombou o portão e, perdão, igreja, e me levou para casa dela. E eu fiquei com minha cabeça assim, enorme. E ela, seu pai tá maluco e tal. Só que para completar, meu pai teve um ataque de loucura e botou eu e os meus 2 irmãos para fora de casa. E falou assim, não é ela que vocês querem? Agora vocês vão morar com ela. E ali nós nos arrumamos, eu com aquela cabeça, né? Quando cheguei na minha mãe, ela estava em casa. E eu falei, mãe, a gente pode morar aqui? Eu lembro que o meu padrasto, eu acho que ele estava dormindo. Não me recordo direito, tem muitos anos isso. E minha mãe olhou aquilo e falou, o que aconteceu? Eu falei, meu pai me bateu porque a gente veio procurar a senhora. E ela ficou indignada e a gente, pode, mãe, podemos morar aqui? Os meus irmãos, tadinho, não entendiam nada. Eu não entendia muito, mas eu sabia que era uma briga de casal, mas eu achava que tudo ia dar certo no final. E aí, minha mãe ficou olhando pra gente e falou assim, eu vou falar com o meu marido. Essas foram as palavras. Eu preciso perguntar a ele se vocês podem ficar aqui. E aquilo eu levei assim um baque, né? E eu fiquei, poxa. Mas depois passou. E a gente pedindo a Deus, porque se a gente não ficasse lá, a gente ia ficar onde? Né? E ali ele pegou, falou que podia. E nós começamos a morar com a nossa mãe. Minha mãe trabalhava, só que ela pediu, né? Que a gente não contasse pra ninguém que era filho dela, não podia chamar ela de mãe.
tinha que chamar de tia. E nós ficamos naquela casa com pouquinhas roupas, porque meu pai não deixou a gente pegar roupa. E aí eu lembro que ela sempre demonstrou muito amor pelos meus irmãos, né? E meu padrasto até parecia bonzinho, mas ficamos morando lá. Aí eu continuava apanhando, mas ela me ensinava as coisas, né, da forma dela, mas sempre muito agressiva. Mas eu creio que a agressividade dela era por conta de tudo que ela já tinha passado, né? Foi ensinada como ela estava me ensinando, né? Apanhando, sendo rejeitada, né? Eu acho que era muito do que ela teve e foi o que ela estava me dando, né? Eu acho não, eu tenho certeza disso, porque mais à frente eu estava fazendo as mesmas coisas que minha mãe fez comigo. Eu cheguei a fazer um pouco com a minha filha mais velha. E aí nós ficamos na nossa mãe, moramos com ela bem pouco tempo, porque eu fiz 12 anos, né? Quando eu fiz 12 anos, eu faço 12 anos, ó. Ai, meus 12. Não, desses 12 eu não queria, não. Mas eu faço aniversário em dezembro. Então, quando eu fui morar com ela, logo em seguida, eu fiz 12 anos. Foi bem pouco tempo. E nesse tempo, ela engravidou do meu padrasto. E ela ficou muito revoltada, porque eu não queria engravidar, aquela coisa toda. Ela viajou para a casa da mãe dela e me deixou com o meu padrasto e o meu irmão do meio. Levou o caçulinha e me deixou, né? E nesse meio tempo, infelizmente, né, eu fui violentada pelo meu padrasto, né? Fui molestada, né? E aí quando eu contei para uma tia, ela não acreditou em mim. Aí ele ficou revoltado, porque ele disse que não tinha feito nada e porque eu falei, ele ia fazer agora. E aí mas ele falou que se eu contasse ia me matar, aquela coisa toda. E que quando minha mãe chegasse, se eu contasse, ele ia matar a mim, matar minha mãe, né? E quando minha mãe chegou de viagem, ela soube que eu falei com essa tia, né? Que ele tinha me alisado, sabe? Foi uma coisa que aconteceu porque só tinha ele de adulto e o meu irmão caçula, né? Então eu sabia discernir o que era uma mão de adulto e uma mão de criança, né? Isso eu não sabia contar, escrever, mas eu sabia discernir isso, né? E ali, quando minha mãe chegou e soube que eu tinha ido na minha tia falar isso, ela me deu uma surra, né? Enfim, fiquei com aquilo para mim. Meu pai sumiu do mapa e passaram-se alguns meses. Quando eu fiz 12 anos, eu fiz 12 anos em dezembro, quando foi em junho de 87, aí eu já me recordo a data. Minha mãe morreu, porque ela engravidou, né? Ela também tomou algumas coisas para abortar, né? E teve uma gravidez de gêmeos. Só que ela não sabia que estava grávida de gêmeos e passou. Aí teve uma confusão, uma briga. Meu padrasto bateu nela, né? Era uma vida muito conturbada a relação deles, sabe? E ali eu lembro que ela passou mal um domingo. Ela falou assim: vou na feira e já volto. Fica aí. Desci, já volto. Minha mãe não voltou mais para casa. Ela passou mal na feira. Da feira foi levada para o pronto-socorro. Do pronto-socorro foi constatado que ela estava com sangramento, né? Levaram ela para um hospital lá na cidade, que eu não me recordo o nome. Mas antes dela ir para esse hospital, do hospital aqui do Juscelino, as janelas dos quartos dava para ver na rua.
E eu lembro que era dia de visita, meus parentes foram visitá-la e aí mandaram eu ir para ela me ver da janela. E, e quando eles foram lá, falaram, porque eu era levada, né? Eu já estava com 12 anos aí, eu era muito levada, eu não me dobrava, eu era impetuosa, era não queria ser mandada, né? Mas também era muito judiada, mas tudo bem. E ali ela, quando olhou da janela, ela falou assim: quando eu sair daqui, você vai ver só. Você só vai ter filha. Essas foram as últimas palavras que eu ouvi da minha mãe. E elas vão te fazer pagar tudo o que você tá me fazendo. E eu fiquei assim, tipo assim, meu Deus, eu não sabia, né, o que ia acontecer. Eu falei, ai, quando minha mãe sair, ela vai me matar. E dali minha mãe foi embora pro hospital e nunca mais voltou. Minha mãe morreu em 87, grávida, né? Ela estava grávida, era gravidez de gêmeos, como acho que eu falei agora. E um tinha morrido na barriga dela e o outro sobreviveu, ela teve eclâmpsia e minha mãe morreu com 30 anos de idade. Por que eu tô contando isso? Porque o meu casamento tem a ver com essa história. E essa história tem a ver com o meu casamento. Eu vou dar pausa para não ficar grandão, tá? Já volto, hein?